partir de agora você está no programa Questão de Justiça, um programa de utilidade pública veiculado todas as quintas-feiras pela UTV, programa também veiculado pela Rede Brasil de televisão, TV aberta São Paulo e agora nas ondas do rádio nos 1000 MHz. Para você que não conhece o site do programa Questão de Justiça, acesse aí www.questãodejustiça.com.br. E hoje o programa vai tratar sobre o chamado exame de ordem. Aliás, uma lista com 90 faculdades divulgado pela OAB Federal coloca em xeque a questão e retoma a discussão sobre o ensino jurídico no país. E para falar sobre as questões envolvendo o tão sonhado exame de ordem e as questões envolvendo o ensino jurídico no país, Questão de Justiça recebe hoje o advogado e presidente da Comissão Permanente de Estágio e Exame de Ordem da OAB São Paulo, Dr. Edson Kozak Bortolai. O nosso colega, Dr. Edson, é presidente também, vice-presidente nacional de Exame de Ordem, da Comissão de Exame de Ordem, é professor doutor em Direito Processual Civil e também conselheiro seccional na OAB, Seção São Paulo. Professor, seja bem-vindo ao programa Questão de Justiça. Como vai, Leopoldo? É uma satisfação estar no seu programa, podendo colaborar com a elucidação dessa estatística tão perversa do exame de ordem. Olha só, professor, essa questão realmente traz a discussão em torno de um tema extremamente importante, a questão do ensino jurídico e o futuro da nossa profissão, o futuro da profissão do profissional do direito. Professor, como está a questão hoje do chamado exame de ordem, para aquele que vai prestar o exame, a questão hoje do nível do ensino jurídico no país? Leopoldo, para o estudante de direito que no 4º e 5º ano começam a estagiar, vão para o escritório de advocacia, para o departamento jurídico de uma empresa, que ele acompanha, vai fazer as audiências, começa a redigir peças. Para esse estudante não vai haver dificuldade maior no exame de ordem. Agora, para o estudante que se limita a ficar na faculdade e ter aquela matéria teórica, mesmo que ele faça um curso de estágio dentro da universidade, esse aluno terá dificuldades sérias. Agora, na sua opinião, o ensino jurídico no Brasil hoje, até porque nós vivemos uma fase extremamente diferente hoje, diferente porque eu acredito que a tecnologia, a globalização, ela traz ela ingressa no sistema de uma forma, de certa forma, abrupta, e aí até a nossa própria legislação muitas vezes não consegue acompanhar a tamanha modernidade. E o ensino passou por transformações, nós tivemos a proliferação dos cursos jurídicos alguns anos atrás, e aí a OAB sempre se colocando e se manifestando em pontos importantes, e hoje vivemos uma nova realidade, né, professor? Agora, e essa questão do ensino jurídico no país hoje? Complementando a pergunta, já que nós temos hoje quantos cursos que não conseguem aprovar ninguém, se assim poderíamos ser diretos na questão? Hoje no Brasil nós temos próximo de 1.270 cursos de direito. São menor o número de faculdades, mas algumas faculdades têm mais de uma unidade. Ou seja, algumas universidades têm outros campi que têm faculdade de direito. Daí esse número próximo a 1.270 faculdades de direito. É um número muito grande. Nós deveríamos ter um número absolutamente menor. Só para você ter uma ideia, em São Paulo nós temos próximo de 250 faculdades de direito. Nos Estados Unidos inteiro, hoje, deve ter cerca de 220, 210 faculdades de direito. Então, o número, a produção, a formação de bacharéis em direito é muito além das necessidades do Brasil. Do mesmo modo que o Ministério da Educação permitiu a abertura selvagem de faculdades de direito, ele deve reverter esse quadro fechando selvagemmente as faculdades de direito, as vagas para direito. Por exemplo, até para o nosso telespectador entender, nós temos telespectadores, advogados e não advogados, só para que ele entenda, e aí promotores, juízes, desembargadores, só para que o telespectador entenda, o exame de ordem ele é essencial e é uma etapa a ser seguida na carreira, para aquele que sonha ser um dia advogado.
o exame de ordem, e aí eu digo a sua opinião, como instituição, ele é extremamente importante para o futuro do profissional do direito? Não, ele não só é importante, como é condício sine qua non para o exercício da advocacia. O que difere o bacharel do advogado é que o bacharel não tem inscrição na OAB, de modo que o bacharel não pode pleitear em juízo. O único que pode pleitear em juízo, solicitar uma providência ao juiz, uma providência jurisdicional, é o advogado inscrito, ou seja, o bacharel que tem a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. E o exame de ordem, de certa forma, ele tem previsão específica em lei federal, não é isso? Sim, exatamente. Sem o exame de ordem, você não consegue obter a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Porque é um sonhada carteira. Exatamente, a tão sonhada carteira. Agora, me parece, professor, que a consciência do aluno vem mudando. Me parece que agora, quando o aluno ele chega no primeiro ano de faculdade, ele já fica pensando, nossa, o exame de ordem. Agora, não é um bicho de 7 cabeças, né, professor? Não, não é. Se o estudante cursar uma boa faculdade de Direito, e como eu falei, no 4º e 5º anos, ou do 8º semestre em diante, estagiar no escritório de advocacia, ou no departamento jurídico, ou em um outro órgão, no Ministério Público, na Defensoria, etc., ele vai ter muito mais chance de ser aprovado no exame de ordem do que outro estudante que não tiver feito o estágio. Agora, olha só, professor, o telespectador ele diz o seguinte, que ele acha que não deveria ter esse exame. O paulistano diz isso, ele fala assim, olha, eu acho que não deveria ter esse exame, o que deveria ter seria uma fiscalização mais rígida do governo com relação a esses cursos de direito do Brasil. Concordo com ele, realmente temos muitos cursos. Agora, ele acha que o exame de ordem não seria requisito essencial. Ele tem toda a razão. Eu acho também que se nós tivéssemos um número de faculdades de direito razoável, nós não precisaríamos ter exame de ordem. Se nós tivéssemos 200 faculdades de direito no Brasil, ou seja, uns 15% a 20% do que nós temos hoje, com a fiscalização do Ministério da Educação, seria muito mais efetiva e seria desnecessário o exame de ordem. Agora, como nós temos uma multiplicação dos cursos de direito, com uma formação infindável de bacharéis, nós precisamos separar o joio do trigo, porque muito estudante de direito, muitos, entram só para obter cultura. Eles iam fazer um curso de história, um curso de geografia, um curso de filosofia, e decidem fazer direito porque dá cultura, realmente dá cultura. Só que, quando chega no 5º ano, ele fez todo o curso dele teórico. Ele decide ser advogado. E aí ele vai se submeter ao exame de ordem, evidentemente estando despreparado. Ora, o que a ordem faz é exatamente selecionar esses cidadãos, porque ele não foi preparado, ele sequer, quando ele ingressou no curso, ele tinha a pretensão de ser advogado. Ele mudou de ideia no final do curso, e nós não podemos permitir que esse bacharel venha a defender um cidadão, o seu patrimônio, a sua liberdade, sem estar preparado para tanto. Agora, de qualquer forma, este cidadão, quando ele chega no primeiro ano da faculdade, quando ele ingressa na universidade, ele já vem com toda uma bagagem daquele ensino, daquela educação que ele adquiriu no decorrer de sua vida até chegar nos bancos da universidade. Então ele já vem com uma bagagem. Aquela bagagem, ou seja, se nós tivéssemos, de certa forma, será que se nós tivéssemos uma implementação maior com relação ao aprimoramento, um aprimoramento maior ainda da nossa educação no país, será que ele não chegaria no primeiro ano de faculdade com uma qualidade, e aí eu digo com uma bagagem muito maior, e com certeza essa bagagem, será que ela não contribuiria com o seu desenvolvimento dentro da faculdade, professor? Sem dúvida nenhuma. Aliás, o grande problema que nós temos no Brasil não são só as faculdades de direito, não. É a formação de base do estudante. O estudante no Brasil tem um curso primário, secundário, enfim, um curso pré-universitário, porque hoje já mudou a designação, fraco. Então, o que acontece? Ele vai disputar com alunos que fizeram excelentes cursos pré-universitários. Esses alunos que fizeram bons cursos pré-universitários, eles vão passar nas faculdades públicas, porque são gratuitas e tem um nível de exigência maior.
Aqueles que ficaram reprovados, eles vão concorrer às universidades tradicionais, que são pagas, mas são muito boas universidades, têm uma formação docente muito bom, há um currículo docente bom para os professores, então vão optar por aquelas faculdades. Agora, quem não conseguiu entrar nas públicas e depois nas tradicionais, vão pegar as demais. E essas demais são fracas, ou seja, o material que vai para uma faculdade fraca já é um material que veio fraco. Daí nós temos esses índices de reprovação nos exames de ordem. Agora aí vem aquela pergunta que todo estudante quer saber. Por que o exame de ordem reprova tanta gente? Você já respondeu a pergunta. Porque a formação pré-universitária e universitária é muito ruim. E aí ele acaba deixando de possuir conhecimentos aptos com que passe nesse... Absolutamente necessários a serem aprovados. Agora, você veja que o índice de aprovação das faculdades públicas é um índice superior a 70%. Então, você veja que isso vem desde o pré-universitário, que são os alunos que ingressam nas públicas com o melhor preparo. Agora, as demais, as particulares, que têm índice de reprovação de 100%, índices grandes de reprovação, de aprovação, vamos dizer, 7%, universidades aí que têm 23 unidades, só no estado de São Paulo, e o índice de aprovação é baixíssimo, porque a formação pré-universitária foi mal feita, e a universitária também. Agora, vou ouvir a opinião de dois outros colegas para saber o que eles pensam com relação à profissão e até diante da sua experiência na carreira. Então, nós temos aqui também como convidados para trazerem e contribuírem com a sua opinião em relação a essa questão do exame de ordem, o Dr. Rogério Aro, coordenador da Comissão de Prerrogativas da Coordenadoria Regional Leste de Prerrogativas, que é advogado também, e o Dr. Esdras Barbosa da Silva, advogado, membro da Comissão OAB Vai à Faculdade, ambos desenvolvendo um trabalho dentro das universidades. Olá, tudo bom com vocês? Olá, agradecer o convite, né? Realmente uma alegria, uma satisfação poder estar aqui hoje com os senhores, especialmente com o Dr. Edson Cossack Bortolai, que há pouco conversávamos do seu manual, né, de Direito Processual Civil e que eu ainda tenho na minha biblioteca, né, guardado e utilizei muito e até brinquei com o professor que muitas causas ganhei em razão do manual. Uma alegria muito grande estar aqui com o senhor. Da mesma forma, Rogério, obrigado pela referência. A verdade tem que ser dita, essa é o meu ponto de vista. Assim como a questão do exame de ordem também, eu tenho uma opinião que... Não, mas eu quero cumprimentar o Dr. Esdras também. Tudo bom, Dr. Esdras? Tudo bem, é um prazer também estar aqui ao lado do Dr. Edson Cossack Bortolai, participando, né, e também tenho contato com a sua obra, que também é muito útil e que espero que continue a orientar os acadêmicos de hoje em dia, por ser uma referência no meio jurídico. E agora eu volto à pergunta, e aí direciono a pergunta para o Dr. Rogério Aro. Sua opinião em relação à questão do exame de ordem, ou seja, essencial, necessário, desnecessário? Eu considero extremamente necessário, e aqui endosso as palavras do professor, que realmente é um divisor de águas. A sociedade não pode conviver com advogados despreparados, com um piloto de avião que não sabe pilotar o avião adequadamente, com um médico que não sabe operar na sua especialidade. Por quê? Porque ele, posto no mercado de trabalho, ele vai causar danos à sociedade. Você imagine uma pessoa que contrate um advogado para colocar a sua liberdade nas mãos desse profissional. E ele é um profissional não preparado, não habilitado. Eu tenho 20 anos de militância na advocacia, de efetiva militância, e é comum eu me deparar com colegas, aqui vou ser franco, né, que visivelmente tem uma dificuldade em redigir corretamente, em não expor o seu ponto de vista de forma objetiva com o juiz, né? E essa questão você percebe que é uma questão que vem da base, não é propriamente o ensino jurídico.
aquele candidato, esses que especialmente são barrados, e o professor Edson Kozak me trouxe um dado que eu fiquei realmente assim surpreso, né? Que são bacharéis de 2 a 4 milhões, professor, que são represados, que não conseguem passar no exame de ordem. Então, realmente é uma imensidão de candidatos, né? E que na raiz do problema é a questão da qualidade do ensino, não só jurídico. O telespectador pergunta o seguinte, ele diz o seguinte: mas vocês acham que, vocês concordam com a colocação, ser advogado hoje é vir a advocacia de uma maneira empresarial? Não, você não pode mercantilizar a profissão. Eu não concordo com essa. Agora, o doutor Esdras, que vem realizando um trabalho nas universidades, vem sentindo a reciprocidade hoje dos alunos, a sua visão hoje com relação a essa questão do exame de ordem? Inclusive, respondendo à questão da mercantilização colocada pelo o colega que apresentou uma questão, vejo que não se pode descuidar de que ensino jurídico visa a uma função social, não a desvirtuar para a questão de visar uma mercantilização, mas sim ela tem que atender uma função diante da sociedade, tá? De trazer a justiça e a paz social. Agora, por exemplo, a Ana, que é a telespectadora, ela diz o seguinte: os senhores concordam? Primeiro ela aborda essa questão empresarial. E ela fala o seguinte, que ao sair da faculdade, eu pergunto para o professor, ela diz o seguinte, que ao sair da faculdade o profissional se depara com uma realidade que aprendeu nos bancos escolares. Precisa saber ficcionar, escrever, ler muito. E ela diz o seguinte, mas também falar complicado para ser um bom profissional. Na verdade, essa não seria a visão. E a questão do exame de ordem não é trazer uma complicação, né, professor? Seria realmente trazer, na verdade, medir o nível deste que está saindo dos bancos da universidade, deste cidadão, deste estudante. Veja, o exame de ordem, vamos por partes. Primeiro, eu queria lembrar a essa colega que o falar difícil, falar empolado, é um erro. Você tem que transmitir, tem que falar com a tua linguagem normal. Aliás, a escrita tem que ser tão clara que, se você fosse escrever sobre a essência de uma vela acesa, você deveria fazer o leitor se sentir queimando. Então tem que ser clara a transmissão da ideia, a transmissão do pensamento para o leitor, e oralmente também tem que ser a mais clara possível. Então, esse negócio do empolamento da linguagem é um erro. Quanto à segunda parte, a linguagem complicada não entra no exame de ordem. Você pode usar as suas palavras, só que existem expressões chaves, algumas latinas, que, se você usar, você vai economizar muitas palavras em português, porque aquilo traduz uma ideia de um conceito jurídico próprio. Então, quando você fala, por exemplo, em prescrição, em decadência, em dias a quo, dias ad quem, você está citando expressões muito próprias do direito que você economiza sinônimos em português para explicar a mesma coisa. Agora, professor, pensando no exame de ordem, pensando naquele aluno que está prestes e que busca receber a sua tão sonhada carteira, que é um sonho para o aluno, é um sonho para a família, enfim, mas quando ele chega próximo daquele exame, claro, ele tem o seu sonho, ele busca prestar esse exame, mas me parece que aquele aluno que ainda não tem aquela responsabilidade, porque a família cobra de certa forma, né, professor? Cobra a sua aprovação, principalmente o papai, a mamãe que vai lá, investe naquele aluno, cobra. Fala, olha, eu quero que meu filho passe no exame. Agora, pensando sobre o ponto de vista psicológico, aquele aluno que ainda não recebeu o seu diploma, ele, me parece que psicologicamente ele fica com uma carga emocional um pouco menor do que aquele que já recebeu, né, professor? Olha, aliás, o que você está dizendo é provado pelas estatísticas do exame de ordem. O estudante que presta o exame de ordem, ele tem um índice de aprovação 2,5 vezes maior do que a média dos demais, dos bacharéis. E isso, a meu sentir, se explica por duas razões. Primeiro, exatamente o fator psicológico
que você lembrou. O aluno, ele não tem a obrigação de, como ele não está formado, ele não tem a obrigação de passar no exame de ordem. Então, ele não tem aquela cobrança da família, dos amigos, etc. Então, ele entra muito mais relaxado e esse fator psicológico realmente ajuda. Embora nós devamos considerar que ele tenha tido 1/5 a menos da matéria do que os bacharéis, porque ele está no último ano, ele ainda não teve toda a matéria do último ano. Mas, mesmo assim, nos exames de ordem, tem se mostrado exitosos os alunos do nono e 10º período, do 5º ano, que fazem o exame de ordem, em relação aos bacharéis. E a segunda coisa é que ele está com a matéria mais viva na cabeça, porque ele está estudando ainda. Ele está estudando, está no 5º ano, ele está tendo aquela matéria. Então, embora ele tenha a falta daquele 1/5 da matéria, com os 4/5 que ele já teve, ele consegue ser aprovado no exame de ordem. E aí é uma recomendação que eu faço aos estudantes do 5º ano, que devem prestar exame de ordem, dado ao descompromisso da aprovação. Embora a minha posição pessoal é que a ordem não deveria ter permitido o exame de ordem para os estudantes, por uma razão muito simples, porque eles são aprovados no exame de ordem e eles param no 5º ano de frequentar a faculdade e ficam conforme os colegas de... Porque, só para elucidar, ele passa naquele exame de ordem e ainda não recebeu o diploma. Não tem o diploma. Quando ele receber o diploma, por já ter passado no exame de ordem, ele tem direito a receber a sua inscrição junto aos quadros da instituição, da OAB. Exatamente. Então, como ele já foi aprovado no exame de ordem... ele fala, não preciso mais. Não preciso mais e não para de comparecer à faculdade e depois fica pedindo o abono de falta para os professores. E isso desvirtua muito a finalidade da universidade. Agora, professor, o senhor tocou num ponto extremamente salutar. Essa questão, por exemplo, mas a faculdade que ainda não formou turma e tem o seu treineiro lá fazendo o exame de ordem, e me parece que muitas delas ainda não formaram turma e são colocadas aí como faculdades que não aprovaram, né? Agora, e esses treineiros, no caso? Esses treineiros, na verdade, seriam considerados como alunos que já, na sua opinião, esses treineiros deveriam ser levados em conta como candidatos? Incapazes. Seriam incapazes em geral? Não, absolutamente. Exatamente, se a faculdade não teve ainda turmas formadas nem nada, os treineiros estão ali exatamente fazendo um teste, né? Eles estão fazendo um treino. Então não é também para ter um derrame por isso, não. Agora, a porcentagem parece de alunos, de estudantes, parece que ainda que não receberam a carteira, parece que foi grande no último exame de ordem, né, professor? Tem sido grande. Eu não tenho os números aqui, mas para o exame que nós vamos ter, o próximo exame do domingo, existem cerca de 128 mil inscritos no Brasil inteiro. Em São Paulo, nós temos perto de 28 mil inscritos, 27 mil inscritos. Então, o volume dos examinandos é muito grande. Aí eu pergunto a opinião, e aí já fazendo um realce para a pergunta do telespectador, que o telespectador diz o seguinte: mas no meu tempo não tinha exame de ordem. Eu pergunto para vocês, que de certa forma são jovens, né? O Rogério Aro e o Esdras. Eu queria saber, na opinião de vocês, se quando prestaram o exame de ordem, se era... O Rogério comenta que há 20 anos atrás ele passava no exame de ordem, né? Recebeu a sua carteira. Era mais difícil o exame? O que vocês sentem, Rogério? Obrigado pelo jovem, né? Não, realmente, o exame de ordem hoje, ele é muito mais rigoroso, né? Muito mais difícil do que na minha época. E na minha época já era mais difícil do que os antecessores, porque eu lembro que na faculdade, eu sou lá do Largo de São Francisco, muitos recebiam a habilitação da ordem com aquele simples estágio da faculdade, fazia-se os trabalhos lá que se exigiam, encaminhava para a ordem e a ordem concedia a licença. Na minha turma já tinha a necessidade do exame de ordem, que era um exame difícil, sério, muito sério, mas que não se compara com o grau de complexidade
do exame de hoje. Mas isso, só para complementar, é uma questão da nossa sociedade. A vida está cada dia mais complexa, né? Agora, você acha que, por exemplo, o exame de ordem hoje, ele habilita realmente eu acho o que é uma profissional credencial. para exercer o mercado de trabalho? É uma credencial. A gente tem participado com cerimônias de entrega de carteiras, né? E eu sinto que é uma vitória também para aquele aluno e uma credencial para a sociedade, né? Porque tem as faculdades públicas, as privadas, que aprovam tradicionais, as não tão tradicionais, mas a partir do momento que aquele profissional recebe a licença, né, da ordem dos advogados e passa a ser um advogado legalmente habilitado, é uma credencial para esse profissional. E você, Esdras, doutor, você passou em qual exame de ordem? Faz quanto tempo? Já se vão mais de 10 anos, né, que passei no exame de ordem, né, e vejo essa dificuldade crescente, né, que está ocorrendo sucessivamente no exame de ordem. Vejo como parte de uma evolução, tá, do próprio ensino. Aliás, a crise atual nos parece que seja parte de um processo evolutivo que nós estamos vivenciando e que traz essa dificuldade maior no exame de ordem e um aprimoramento, né, dos próprios profissionais que vão adentrar ao mercado de trabalho. Você concorda com essa posição, professor? Realmente nós vivemos hoje uma... Eu diria que há uma diferenciação. Veja, eu vou dizer da minha experiência. Eu fiz exame de ordem há 40 anos atrás, logo quando surgiu o exame de ordem. E o Rogério lembrou bem que antigamente... Temos 3 fases então, né? Temos 3 fases. Um colega que passou o exame de ordem há 10 anos, há 20 anos e há 40 anos atrás. Exatamente. Eu passei em 2001. Então, mas antigamente o exame de ordem era estadualizado, até 2, 3 anos atrás. Então, o que acontecia? Os exames em São Paulo eram muito rigorosos, porque você, além da fase escrita, você tinha uma fase oral. E essa fase oral, ela foi suprimida há não muito tempo aqui em São Paulo. Então o exame era rigoroso. É que a correção, por exemplo, do exame oral era mais subjetiva, dependia da interpretação dos 3 examinadores ali que estavam entrevistando o candidato. Atualmente, com a federalização do exame de ordem, você evita que um candidato preste um exame num determinado estado e que tenha questões sabidamente mais fáceis e venha se inscrever em São Paulo. Porque antigamente havia isso. Então, para evitar isso, é que a OAB Nacional encampou o exame de ordem e resolveu, com delegação dos estados, aplicá-los. Então, o grau de dificuldade não é que seja maior, é que hoje abrange um número maior de matérias. Antigamente, quando era estadualizado, você se focava mais numa determinada matéria. Agora, como são 2 fases, etc., eles abrangem mais matéria, o que também pode beneficiar o candidato, porque ele tem mais chance de acertar também, porque abrangem mais questões, inclusive o estatuto da Ordem dos Advogados, código de ética, que antigamente não entrava. Ou seja, livro de cabeceira hoje, né, professor? Exatamente. São questões extremamente importantes, a questão do estatuto e do código de ética. A OAB prima muito por essa visão, né, professor, com relação ao código de ética e estatuto? Nós temos que ter cerca de 15% de questões abrangendo também o código de ética e o estatuto da advocacia. E isso é importante para a proteção do próprio advogado. O doutor Rogério, por exemplo, da Comissão de Prerrogativas. E eu me lembro que quando eu saí da faculdade eu não sabia muito da Comissão de Prerrogativa, dos direitos que o advogado tem, qual é a força que ele pode ter na defesa do interesse do cliente dele frente ao próprio judiciário. Então, são coisas importantes, sim, para o examinando saber. Agora, o ensino jurídico no país passa por uma fase diferente, como bem mencionou o Esdras e como nós colocamos aqui durante o transcorrer do programa. E esse ensino jurídico hoje, pelo menos, eu não sei na época de vocês, na minha época,
não havia essa questão do curso à distância, o curso telepresencial, e nós vivemos hoje uma nova fase, ou seja, o advogado ele tem acesso à comunicação, se não bastasse a tecnologia e a internet, acesso num simples clique, nós temos hoje uma informação que o próprio aluno ele acessa da sua casa, do seu escritório, e muitas vezes ele cursa uma fase do módulo da faculdade lá, diretamente da sua residência, através do computador, do monitor. E aí vem a preocupação. E essa questão do ensino à distância hoje, professor, será que estamos no caminho correto? Será que o ensino à distância ele é necessário? Pois é. Veja, eu acho que nós estamos diante de uma realidade que é a internet. Hoje o advogado que não souber mexer com a internet, ele está isolado do mundo, porque ele acessa os tribunais em Brasília, em outros estados, tudo através da internet, sem sair do seu escritório. E é uma realidade que nós vamos ter que lidar. Acontece que se você cotejar o estudo à distância com o estudo presencial, evidentemente, aquele que fizer o estudo presencial vai ter mais vantagem. E por que isso? Porque no estudo presencial você tira na hora a dúvida com o professor, com os próprios colegas, etc. E outra coisa, eu não acho que um país que tenha quase 1.270 faculdades de Direito tenha necessidade de fazer curso à distância, honestamente. Eu acho que em qualquer cidade hoje do interior ele tem faculdade de Direito, então é melhor fazer um curso presencial. Me parece que os cursos presenciais, pelo menos há um mês atrás, nós tivemos uma decisão de uma faculdade de São Paulo, não me recordo o nome, que ela ingressou com uma ação pedindo para que o curso desta faculdade fosse totalmente telepresencial e hospedou o seu servidor em um site fora do país. E aí, hoje nós temos um número bem pequeno, mas já temos uma faculdade totalmente telepresencial. Ou seja, o aluno ele cursa aquela faculdade diretamente da sua casa, diretamente do computador. Agora, será que estamos preparados para isso, professor? Eu quero ver na hora da faculdade otorgar o diploma, porque o Ministério da Educação muito provavelmente não vai aceitar. Se aceitar, a ordem deverá tomar alguma providência, porque o curso 100% à distância não me parece adequado. É importante, até pergunto para os nossos convidados, é importante essa questão da presença do professor em sala de aula, a postura do professor em sala de aula. O que vocês acham? Até porque cursam alguns cursos, hoje com certeza alguns cursos telepresenciais, seja na Escola Superior de Advocacia ou quaisquer outros cursos do gênero. Eu tenho uma visão que acho que a tecnologia, a informação, a internet, ela tem que ser utilizada cada vez mais. Mas existem os detalhes que precisam ser adequados à realidade. Uma questão positiva desses cursos telepresenciais, em que eu tive a oportunidade de participar, não é aquele que você fica na sua casa do computador. Não. A instituição ela tem uma sala de aula, né? No Brasil inteiro as salas, e o professor ele está dando aula ao vivo, né? Em algumas cidades, São Paulo, e aquela transmissão é feita em centenas de salas de aula pelo Brasil. Então, os alunos sentados, tem horário de entrar, horário de sair. Então, esse é um aspecto, acho que é positivo, porque esse aluno, por exemplo, e sem nenhum preconceito, do Acre, ele vai ter acesso a um professor altamente... O trânsito em São Paulo, né? Se não bastasse o trânsito. O trânsito em São Paulo é das grandes metrópoles, porque, imagina, se locomover e coisas do gênero. Agora, a minha preocupação, sinceramente, até pergunto para o Esdras, minha preocupação e a fiscalização desses cursos? E quem está atrás dessas câmeras? Será que aquele profissional ele realmente está gabaritado para exercer essa atividade? Até nós temos hoje uma nova preparação deste corpo docente, ou seja, aquele professor que estava acostumado a ministrar as aulas de forma presencial, hoje ele tem que se especializar e buscar um aprimoramento entre o sistema tecnológico. Agora, nossa opinião, é importante essa questão do curso telepresencial? E aí pergunto, Esdras, você que cursa alguns
alguns cursos e está extremamente antenado com relação a essa questão das faculdades. O que você acha com relação a essa questão? Sem dúvida, existe nesse âmbito da faculdade uma questão de... A OAB já faz uma verificação, né, e fiscalização, né, de todas o ensino jurídico, né? Mas Agora, por exemplo, em comparação aos métodos convencionais, e vem a pergunta do Neto que está sempre com a gente aqui no chat, ele fala não é o Neto do Corinthians. Não, esse é o Neto Palma, tá? Ele é do interior, e ele diz o seguinte, ele fala, olha, em comparação aos métodos de estudos convencionais, o estudo à distância requer um elevado grau de maturidade e compromisso por parte dos alunos. E aí, professor, eu fico pensando, mas e a responsabilidade deste aluno em relação a este método de ensino? Porque, em que pese a qualidade daquele ensino à distância, o ensino à distância requer uma responsabilidade maior deste aluno que vai assistir às aulas. E a sua opinião, professor, em relação a essa questão? Eu acho que o Neto colocou muito bem, ele pegou um ponto fulcral aí, que é o da disciplina do aluno. O aluno, ele realmente... Porque se ele entra para assistir o curso à distância e fica pensando num outro evento, então ele não vai aproveitar aquela aula e realmente ele vai ficar lá a hora inteira da transmissão e não vai aprender nada. O Neto menciona o seguinte, que às vezes o aluno ele tem dificuldade em conseguir compreender e saber quais são os conteúdos importantes dentro daquela matéria. Ali ele até enfatiza que muitos deles precisam de ajuda para se organizar em seus horários, em seus estudos. E aí fica essa questão, né? Bom, esse ensino à distância e o exame de ordem, né, professor? É questão complicada. Agora, assim, o ensino jurídico, o exame de ordem, ele atravessa uma fase pautada por uma série de discussões acirradas entre faculdades, a preocupação da instituição. Agora, como que o senhor, como presidente da Comissão de Estágio de Exame de Ordem, como está essa questão do exame hoje, as preocupações da OAB com relação ao exame de ordem no país? Bom, a OAB está sempre atenta, principalmente aos números. Uma das razões da unificação dos exames, da federalização, foi exatamente a possibilidade de cotejo entre os diversos estados, o resultado entre diversos estados. Mas, inclusive há pouco tempo, o ministro da Educação disse que a OAB não tem uma estatística científica, de modo que eles acolhem o resultado do exame de ordem subsidiariamente, só com caráter informativo, etc. Mas, ao contrário do que ele disse, ele disse que o Ministério da Educação examina o aluno, né? E a Ordem dos Advogados não examina a faculdade. E eu acho que é um equívoco. Na realidade, a finalidade última do exame de ordem é examinar a faculdade de Direito, aonde são formados aqueles bacharéis que estão prestando exame. Porque se você tem um alto índice de reprovação de alguma faculdade, essa faculdade, em cotejo com outras, nas mesmas condições, evidentemente ela está sendo insuficiente. E aí o Ministério da Educação deveria tomar alguma providência. Tanto que o presidente Ofir pediu que fosse colocada essas faculdades que não aprovaram nenhum aluno em um regime especial de observação. Agora, professor, e se a faculdade não tem turma aprovada ainda? Turma formada? Pois é, mas se são treineiros que prestaram o exame, a circunstância é diferente. Também é diferente a circunstância daquela faculdade que teve um aluno inscrito e esse aluno foi reprovado, porque dá 100% de reprovação.
Mas também, ao contrário, daria, se ele tivesse sido aprovado, 100% de aprovação. Então nós temos que entender essa estatística com grano Salles, com grãozinho de sal, com tempero. Agora o aluno fica preocupado, você fala, e agora? Na faculdade não aprovou ninguém, o que eu faço? Não pode desanimar. Não, até porque ele não terminou o curso. Ele tem que terminar o curso e aí sim, vai prestar Esse aluno, professor, que está no primeiro ano de faculdade, de repente ele vê que a faculdade dele não aprovou ninguém, ou de repente que, e aí nós temos algumas faculdades que o aluno ele cursa os 5 anos da faculdade e no final não recebe o diploma. E o diploma seria um requisito primordial. Eu acho que a ordem ela vai mais ou menos nessa linha. Ela prima por um ensino de qualidade de faculdades que possam, de faculdades que sejam credenciadas, e ali batendo num ponto importante, junto à postura do MEC, que realiza um excelente trabalho, né, professor? O MEC, dentro das possibilidades dele, realiza um trabalho bom. O ministro Haddad, inclusive, com o encerramento de vagas de direito, ele está na direção certa. Mas eu tenho dito que ele está com a velocidade errada, porque ele deveria fechar vagas selvagemente, quer dizer, hostilmente. Agora há pouco tempo ele alardeou que fechou, se eu não me engano, 11 mil vagas de direito, quando na realidade ele fechou 7 mil, porque 4 mil ele permitiu, ele criou, deu permissão para a criação de 4 mil novas vagas. E há 2 semanas atrás permitiu a criação de mais 10 cursos de direito. Quer dizer, então isso é um contrassenso, porque a gente sabe que o Ministério da Educação sofre injunções políticas muito fortes, a grande maioria de proprietários de faculdades de direito são políticos, eles têm interesse nas faculdades de direito, mas o MEC, como órgão técnico, deveria começar a encerrar essas faculdades e vagas. Né? Opinião. Uma colocação, essa estatística das faculdades talvez não deveriam constar quando ela não tem ainda uma turma formada, diferenciando. Uma determinada faculdade X, ela não teve alunos aprovados, mas não tem uma primeira turma ainda de formados. Seria importante para que os alunos tivessem um parâmetro, né, em avaliação. Agora, não podemos descartar que aquele aluno que ainda não recebeu o seu diploma, se ele for aprovado, ele pode ingressar nos quadros da instituição, né, professor? Sem dúvida nenhuma. Então, quando tiver o diploma dele, ele ingressa. Agora, são situações que nós vivemos hoje no país. O que você acha, Rogério, com relação a essa questão? Eu acredito que essas faculdades de direito, essa questão do nível de estudo, no nível de ensino, mas que eu posso passar até para os nossos telespectadores, né, que o curso de direito tem um peso muito grande, sim, a faculdade, mas é muito mais decisivo o aluno, a sua força de vontade, porque a faculdade também te dá as linhas mestras, te dá as grandes avenidas, né? E cada um vai se aprimorar, vai estudar. Então, eu tenho isso como uma experiência mesmo constatada. Eu tenho, por exemplo, colegas da São Francisco que não viraram nada, não conseguiram nada no mundo do direito. E tenho colegas advogados muito bem sucedidos das consideradas faculdades que não são de ponta. Então você vê aí a questão da pessoa, do estudante, do profissional. Olha só, Rogério, eu lhe pergunto o seguinte: sou pai, pago a faculdade, ela está na lista. Como é que eu faço? Minha preocupação, a preocupação dos pais aqui. É a pergunta do telespectador, Rogério. Eu, como pai, eu sou pai também, o meu garoto está com 16 anos, logo mais vai se deparar com essa... Você vai responder. Quero só saudar aqui o pai do Neto Palma, que tem 85 anos e está nos assistindo aqui, o Antônio Palma. O Neto Palma que está sempre com a gente aqui, interagindo com a gente. Vamos lá. Primeiramente tem que distinguir essa questão dessas faculdades que não tem turmas ainda que completaram o ciclo do curso. Então realmente esse é um critério que você tem que colocar nessa estatística. Agora aquela faculdade que já tem diversas turmas e não aprova ninguém, eu acho que existe um problema. Existe um problema e tem que ser atacado, tem que ser
enfrentado. Agora, olha só, eu vou colocar uma pimentinha aí. O telespectador, ele coloca a questão, e aí eu pergunto para os convidados o seguinte, ele menciona a questão, por exemplo, do curso de medicina. Ah, mas o médico, ele lida com um bem jurídico extremamente importante, primordial, que é a vida. E o médico não precisa prestar um exame para receber o seu CRM. Claro que ele passa por todo um estágio, assim como nós também passamos. O telespectador menciona, mas ele não recebe ali o seu CRM por meio de um exame. E já nós prestamos o exame de ordem para receber a sua carteira. E aí eu digo, qual a opinião de vocês em relação a isso? Bom, o curso de medicina, ele se difere essencialmente do curso de direito. Primeiro que é um curso de dedicação exclusiva, é integral. Em segundo lugar, no 5º e 6º ano, há um internato. Então, o aluno ele fica trabalhando no hospital o 5º e 6º ano, que é a parte prática. Por isso que eu tenho aconselhado o pessoal a trabalhar no 4º e 5º ano, que eles vão ter mais facilidade para ser aprovado no exame de ordem. Depois, o médico, ele sai com o diploma dele de formado, ele vai fazer residência de 1, 2, 3, 4 ou 5 anos, dependendo da especialidade que ele quiser, para ele ter o título de especialista. Então, quer dizer, é um curso muito diferente do curso de Direito. Outra coisa, quantas faculdades de medicina nós temos no Brasil? Muito menos, 1/10 do que as faculdades de Direito. E aí vem a preocupação da instituição, olha, vamos primar por cursos de qualidade. Exatamente. Vamos preparar nossos profissionais. Agora, professor, infelizmente chegamos ao final do programa. Agora eu gostaria que o professor colocasse, que o Dr. Edson colocasse um recado para todos esses estudantes desse Brasil que estão sonhando em um dia, como diz o nosso presidente, o Dr. Durso, ingressar nessa carreira que é uma das mais belas que existe, assim que ele menciona nos seus discursos, né, para todos esses estudantes quando recebem a sua carteira. E aí eu digo, professor, qual o seu recado para esses alunos que sonham um dia ser um advogado, um promotor, um desembargador, um juiz de direito? Bom, o meu recado é o seguinte, que eles devem continuar estagiando. Quem já se formou como bacharel deve fazer o estágio. Nós estamos falando aí do curso de medicina como referência. Então, fazer 2 anos de estágio é extremamente importante e não desistir do exame de ordem, que é uma mera etapa. Bom, obrigado pela participação, professor Edson. Obrigado, doutor Rogério, doutor Esdras. E chegamos ao final do programa. A Questão de Justiça vai ficando por aqui. Voltamos na próxima quinta-feira com mais um tema palpitante do mundo do direito. Até a próxima quinta-feira.